Continuando com as nossas atividades de história de Goiás, então, dando continuidade ao conteúdo que fala sobre a escravidão no Brasil, né, onde os africanos foram escravizados, eles eram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Dando continuidade então ao conteúdo, vamos entender aqui a resistência dos africanos, né? Porque eles não concordavam com esse tipo de tratamento, com esse tipo de situação, a situação onde eles eram escravizados, né? Então, os africanos escravizados, eles eram obrigados a trabalhar e se não trabalhassem, tinham ameaça de castigos severos. Tortura e agressão não tinham limites, né? Eles eram torturados com açoites, correntes, tronco, ferro em brasa, corte com navalha e muitos outros. E assim, se não tivesse obediência e resolvesse fugir, o feitor era o encarregado de castigar quando ele recapturasse esse fugitivo escravizado. Aqui, alguns dos instrumentos utilizados para prender, marcar e torturar esses escravos. Vejam bem, os instrumentos utilizados para tal situação: prender, marcar e torturar os escravos. Esses instrumentos são relacionados a esses castigos, a essas agressões, tá? Prestem bastante atenção, vocês vão ter que fazer um trabalho sobre esse enunciado e esses instrumentos. Combinado? Continuando. Vamos aqui. Olha só. Olha bem. Esse africano, acredito, um africano que foi submetido a um castigo, provavelmente, né, ao tronco. Ele foi torturado e as marcas estão nas suas costas. Então, quando esses africanos escravizados resolviam fugir, o capitão do mato os perseguia e em troca disso recebia recompensas. A recompensa era boa. Uma só captura, um só africano ou fugitivo escravizado que o capitão do mato capturava, ele chegava a ganhar na época 40 mil réis. Na época era equivalente a 8 cabeças de gado. Então ele ganhava 8 cabeças de gado em uma só captura de um só escravizado, tá bom? Veja bem. Olha. Nem sempre os africanos aceitavam essa situação. E, lógico, eles não queriam, né? Eles não ficavam calados. E havia formas deles demonstrar essa resistência, tá? Eles se matavam, ou seja, se suicidavam, o suicídio. Eles matavam os seus senhores e fugiam também. Os africanos escravizados, diante do sofrimento, né, dessa vida sem perspectiva, muitas vezes eles preferiam morrer, tá? Um caso que foi dramático de suicídio que aconteceu por volta de 1876 foi de um africano. Eles conheciam esse africano como Crioulo Joaquim. Estava preso há mais de 2 meses. Quando soube que ele havia sido vendido a um novo senhor e tinha que se mudar para longe das pessoas que ele mais gostava, ele não teve dúvidas. Deixa a professora virar a página aqui. Ele não teve dúvidas, pessoal, e ele pegou um canivete. Vocês podem fazer a leitura no seu livro, vocês vão ver. Ele pegou um canivete e se cortou o seu abdômen, tá?
Ele teve sangramentos por 7 dias com esse ferimento e morreu, tá? Outra resistência eram as fugas. Eles fugiam. Os africanos, eles fugiam diante dos maltratos e não gostariam de continuar a ser escravizados. Muitos, eles fugiam. Eles organizavam fugas coletivas, né? Quando fugiam e conseguiam escapar do capitão do mato ou dos capitões do mato, eles iam morar nos quilombos, né? Quilombos são comunidades de fugitivos escravizados, né? Mas também é preciso esclarecer aqui, ó, nem todos os escravizados, alguns deles tinham como que eu posso falar? Tinha uma relação mais amistosa, era uma relação cordial com seus senhores, né? Apesar de viver num regime de trabalho desigual e injusto, mas eles tinham uma convivência amistosa, uma convivência boa com seus senhores e preferiam não fugir. Correto? Na próxima aula nós vamos falar sobre os quilombos, tá? Que são essas comunidades para onde iriam ou iam os escravizados, até aqui os africanos escravizados, tá? Então aqui parou, vamos parar por aqui. Na próxima aula partiremos dos quilombos. Combinado?